Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui, caminhando para essa casa, junto com a minha esposa, fazendo aquele percurso que eu fiz durante mais de 8 anos, se eu não me engano. A gente vai matando a saudade, vai dando até aquela nostalgia, vontade de chorar, né? Aquela saudade. E é uma alegria muito grande de poder estar aqui e rever amigos, irmãos. A Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes é mais do que uma simples igreja por onde eu passei. É uma família que me acolheu, que aqui eu aprendi. Minha primeira igreja presbiteriana, quando eu saí da Igreja Batista, vim para uma igreja presbiteriana, foi aqui, que eu aprendi tudo praticamente do presbiterianismo inicialmente, e amei a nossa instituição, assim como cresci, amadureci como cristão, como servo de Deus, fiz amigos e que posso dizer que são chegados mais do que irmãos, pessoas que realmente marcaram a nossa vida. Eu e minha esposa, nós temos uma gratidão muito grande por essa igreja. Eu sempre me lembro do reverendo Miqueias, quando a gente tem oportunidade de estar ali, conversar, enfim, o Miqueias, ele também tem que se segurar para não ficar chorando. Uma vez que ele não conseguiu falar, ficou chorando, e quase que não conseguiu falar do que deveria te falar em agradecimento ao carinho que os irmãos têm. Então quero desde já expressar a alegria de poder estar aqui. Desde que eu saí daqui em 2017, essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de vir aqui, de poder ministrar a palavra. Algumas vezes que o pastor ele tentou entrou em contato comigo, me convidando, batia com o evento da igreja lá onde eu estou pastoreando, então eu fiquei muito triste, mas não pude cumprir com o compromisso. Mas graças a Deus, hoje estou aqui. Eu quero convidá-los, irmãos, nessa noite, primeiro domingo, que nós, na tradição cristã, chamamos de Quaresma, que quer dizer 40 dias de preparação para a festa da Páscoa. Eu costumo ensinar sobre calendário litúrgico da seguinte maneira: você tem festa, e para uma festa você tem uma preparação. Então o cristianismo tem 2 grandes festas, o Natal e a Páscoa. Então para o Natal nós temos a preparação que se chama Advento, para a Páscoa temos a preparação que se chama Quaresma. E hoje pela manhã na igreja que eu estive pregando, eu preguei sobre a tentação de Jesus, texto proposto, mas eu quero hoje falar não dessa passagem de Jesus, que nos convida muito a meditar sobre a necessidade das chamadas disciplinas espirituais, mas eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre graça de Deus. E para isso eu quero fugir um pouquinho do calendário e trabalhar com o texto de Tito, capítulo 2, verso de 11 a 13. Vai ser o nosso texto de reflexão, de meditação. Tito 2, de 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Tito 2, de 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ao verso 14 também. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Palavra do Senhor.
Meus amados irmãos, a palavra aqui inicial, como introdução do nosso sermão, é a palavra graça. E há uma definição curta, simples, que eu acredito que dá conta do significado. Aprendemos lá na EBF, aprendemos lá na Escola Bíblica Infantil. Graça é favor imerecido. Então essa definição é simples, mas ela consegue dar conta do recado. Graça é isso mesmo. Fora da graça, só há meritocracia. Fora da graça é a retribuição do mal que nos fizeram. Você age à medida que a pessoa age em relação a você. Você procura ser proporcional. Fora da graça é fazer ao outro aquilo que ele te fez. É retribuí-lo. Temos dificuldade com essa palavra graça, porque desde criança nós aprendemos a lidar com a questão do mérito. E não há nenhum problema. Eu acho que isso é até importante, né? No trabalho, a meritocracia faz parte da vida. Mas nós não podemos levar isso para o campo da espiritualidade. E aí, de tanto nós aprendermos que recebemos de acordo com aquilo que fazemos, que produzimos, que apresentamos, a graça é uma coisa difícil da gente aceitar. Faça essa experiência. Dá de presente alguma coisa para alguém que não seja seu aniversário, que não seja Natal, que não seja nenhum tipo de dia especial. A pessoa vai ficar desconfiada de você. Mas presente para mim, ela fica até pensando, quer me comprar? Tem alguma coisa aí por detrás disso, não é verdade? E quando não é assim, a gente se sente na obrigação de ter que retribuir, de ter que comprar um presentinho e fazer igual. A gente tem dificuldade com isso. Eu lembro que na minha casa eu só recebi alguma coisa se passasse de ano. Antigamente não era fácil como hoje, né? Hoje na escola pública, a cada bimestre você tem uma recuperação paralela. Eu falo para os meus alunos, o Estado obriga a gente a passar vocês, eu passo numa boa, mas a vida não vai fazer assim com vocês não. Não tem recuperação na vida, não tem dependência na vida, erra lá com o patrão para você ver. E eu falo para eles, cuidado, a coisa não funciona assim, mas na minha época, talvez a época de grande parte dos irmãos aqui, o aluno ele estudava e a recuperação era só no final. E o professor ficava doido para enforcar o aluno, porque tinha que ficar até perto do Natal para poder dar aquela recuperação. E a recuperação era toda a lição do ano todo. Hoje não. Faz prova, recuperação. Faz prova, recuperação. Faz prova, recuperação. Eu falo para os meus alunos, olha rapaz, você só fica reprovado se você realmente, nem querendo, você consegue. Porque se você aparecer e botar presença, já está aprovado. Mas graça é diferente, irmãos. Graça é você não passar de ano e assim mesmo a tua mãe te presentear e você fica se perguntando, mas eu nem mereço. Eu sei que o filho tem que ser assim mesmo, tem que aprender a batalhar para conquistar, mas não dá para fazer isso com as coisas de Deus. Na Bíblia, na nossa tradição cristã reformada, existem dois tipos de graça. Nós acostumamos a denominar a primeira graça de graça comum, que é aquela graça que Deus derrama e manifesta na vida de todos, sem distinção. A chuva cai tanto no quintal do pastor, quanto no quintal do babalorixá, no bandido, como no quintal do político, no quintal de todos, em necessariamente a pessoa acreditar em Deus. Assim como o sol, assim como os dons e talentos. Quantas pessoas talentosas que não são cristãs e que nem sequer acreditam em Deus, mas às vezes faz um belíssimo,
solo, um piano bem tocado, e você sente a sua alma elevada pela beleza, pela instrumentalidade, pela obra artística. Isso se chama graça comum. Mas há uma graça que nós, na tradição reformada, chamamos de graça especial, que ela é dada apenas àqueles que creem, aqueles que são chamados por Deus de forma eficaz. É a graça que nos salva, é a graça que nos regenera, é a graça que Deus derrama dons, não para servir o mundo no sentido secular, mas para servir o corpo de Cristo com carismas, a fim de que a igreja seja edificada. É a graça do Espírito Santo, da doce consolação do Espírito, que uma pessoa, por mais que ela seja gente do bem, bacana, só falta aceitar Jesus, como as pessoas costumam dizer, ela não tem no coração o consolo do Divino Espírito. Essa é a graça especial, dada apenas aos escolhidos, apenas aos crentes, aqueles que professam a fé em Jesus. O texto que nós acabamos de ler fala de uma graça que se manifestou salvadora a todos os homens, conforme o verso 11 que acabamos de ler. O texto começa dizendo assim, e eu peço que os irmãos acompanhem comigo: portanto, ou porquanto, é uma partícula que inicialmente indica que está para fundamentar teologicamente um conselho que o autor já se pronunciou. J.N.D. Keller, ele vai dizer exatamente esse porquanto, ele liga o que ele vai falar agora com aquilo que já foi falado. Ele vai dizer porquanto, ou seja, tudo que ele vai dizer aqui é como se fosse uma consequência. Agora ele está desenvolvendo um pensamento com base daquilo que foi falado do verso 1 ao verso 10. Ele vai dizer porquanto a graça é isso mesmo que acabamos de falar aqui, é o favor imerecido de Deus, é aquilo que Deus faz por cada um de nós, sem mesmo nós merecermos, sem ter feito alguma coisa para trocar com Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou. A palavra manifestar aqui, na liturgia cristã, no calendário litúrgico, após o Natal, existe a chamada Epifania. Festa da Epifania, é a festa da aparição, da manifestação do Cristo aos homens. Na liturgia, a Epifania é, por exemplo, quando os magos foram visitar Cristo, ele se manifestou aos homens. É a mesma expressão no grego. Ele está usando aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou. A palavra aqui é epifania. Tem a ver com o sol, o amanhecer, a manifestação do sol na manhã, cujos raios penetram as trevas da terra, dissipando-a. A ideia é essa. Paulo está dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou, dissipando as trevas morais e espirituais dos homens. E aqui cabe uma nota de explicação. Quando o texto diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, surge uma pergunta: são todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e ser salvas, né, pelo Evangelho? Quantas pessoas que morrem sem nunca ouvir falar do Evangelho? Ou quantas já morreram e quantas vão morrer? Esse todos aqui não é uma referência a todos individualmente. E cabe outra nota de explicação, que algumas pessoas defendem que no final de tudo, todos vão ser salvos. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo no instituto,
E ele falava assim para mim, aquele aluno que não queria nada com nada, mas era gente boa, era engraçado, maneiro, a gente gostava de trocar ideia. E aí você fica com uma pena, né, de reprovar. Poxa, mais um ano. E aí uma vez eu conversando com esse meu amigo professor, ele falou assim, eu acho, ele era de uma denominação conhecida, não vou falar aqui para não queimar a denominação, porque não é o pensamento da denominação, é o pensamento dele. E ele dizia assim para mim, Nilson, eu acho que no último dia vai ser assim. Pô, se a gente, né, que é professor, pecador, assim, a gente consegue, no final das contas, amolecer o nosso coração e dar um jeitinho para aprovar. Eu acho que no último dia vai ser mais ou menos assim. Deus vai abrir o livro, vai olhar para você. Rapaz, tu é vacilão mesmo. Vai. Eu fiquei olhando assim para ele, meu irmão. Não, porque não se trata de dar uma chance e entrar pela porta dos fundos. Quando nós falamos da graça de Deus, essa graça ela não pode entrar em contradição, em conflito com aquilo que Deus é. Há um atributo de Deus que a Bíblia fala, que a Bíblia se refere, que é o único atributo na Bíblia que aparece sendo reforçado por 3 vezes para poder ressaltar um caráter de Deus. E qual é esse atributo? A santidade de Deus. Você não vai ver na Bíblia a expressão amor, graça, bondade, mas você vai ouvir santo. O Deus a quem nós servimos é um Deus santo, e a graça de Deus não anula a justiça e a santidade divina. Ele não pode dizer, poxa, vai, passa, porque não tem como Deus ir contra aquilo que Ele era, o seu caráter de santo e de justo. Então, a ideia de que no final todos serão salvos, como é proclamada por teólogos contemporâneos, e já no passado um pai da igreja chamado Orígenes, um pensador, nem se chamam ele de pai da igreja, um pensador chamado Orígenes, ele dizia o seguinte, olha, mas ele não dizia que as pessoas precisavam crer nisso não, ele dizia assim, no final o amor de Deus vai triunfar e até Satanás será convertido. Não, Orígenes era muito inteligente, mas nessa ele cometeu um equívoco terrível. O texto, quando ele diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, esse todos aqui é uma referência ao que o texto está dizendo antes. Olha o que o texto está dizendo antes lá no verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Verso 2. Quanto, o que está escrito aí? Aos homens idosos que sejam temperantes. Então ele está dizendo, os homens devem ser temperantes, os idosos. Verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Verso 6, quanto aos moços, aos jovens, de modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Verso 9, quanto aos... Aí Paulo vai dizer, porque a graça se manifestou a todos, ou seja, todos os tipos de pessoa, idosos, homens, mulheres, servos. É isso que Paulo está dizendo. A resposta, então, está nesse contexto imediato. Paulo, então, ele está instruindo a igreja, porque aqui ele está dizendo como que cada um deve proceder, porque a graça alcançou a cada uma dessas pessoas. E aí, então, a gente tem aqui, brevemente, bem rapidamente, falar sobre as características dessa graça de Deus. Essa graça que se manifestou a todos os homens, a primeira característica dela é que ela é uma graça educadora. Olha o que o texto diz: educando-nos. Ou seja, a graça, ela ensina. William Hendricks vai dizer que a palavra aqui dá a ideia de um pedagogo. Quem era o pedagogo na antiguidade? Era aquele que conduzia a criança no passo a passo. A graça é assim, ela nos conduz passo a passo, amorosamente, como um guia. A graça, ela é uma pedagoga. Ela nos ensina, e Paulo vai dizer, o que ela nos ensina? Primeiramente, nos ensina, educando-nos para que, o quê?
renegadas. A graça nos ensina a dizer não. No mundo em que nós temos dificuldades em dizer não, porque não é politicamente correto, a graça nos ensina a dizer não. A dizer não ao quê? Às práticas vividas de impiedade, à profanidade, à perversidade. O termo aqui é o mesmo que Paulo usa em Romanos, no capítulo 1, verso 18 a 32, quando ele vai falar de idolatria, quando ele vai dizer que os homens deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. A mesma ideia de idolatria e imoralidade. E é interessante aqui, abrindo um parêntese, que quando a gente fala de idolatria, a gente pensa que idolatria é ter a imagem de um orixazinho em casa, né? Claro que não. Idolatria não tem nada a ver com imagem. Idolatria tem a ver com aquilo que ocupa o seu coração. Não é imagem, é ídolo. Ídolo é um Deus. E esse Deus pode ser projetado de diversas maneiras. Ídolo é tudo aquilo que você não abre mão, porque você atribui infinidade ao que é finito. Porque você atribui ao ídolo a capacidade de fazer aquilo que somente Deus é capaz, que é dar satisfação ao teu coração. O ídolo pode ser a tua esposa, quando você diz eu não vivo sem ela. O ídolo pode ser o teu filho, quando você diz eu não consigo viver sem ele. Pesado, né? É. Por isso que muita gente, quando perde alguém, o que acontece? A vida acaba. Eu não estou aqui ensinando que você não vai entristecer, ficar triste, que não vai ter depressão, não é isso. O que eu estou dizendo é que ídolo é qualquer coisa que seja o primeiro no seu coração. Não necessariamente um santo, um orixá. Isso é tão pequeno diante de tudo aquilo que nós podemos fazer como reflexão acerca desse tema. Paulo nos diz isso. A ideia é idolatria e moralidade, e que a graça nos ensina a dizer não para essas coisas, a dizer não às paixões mundanas. A ideia é de sexo, de idolatria, de vícios, de desejos desordenados por bens materiais. Quantos de nós temos como ídolo as coisas? Acaba, a pessoa mal morreu, a família já está brigando no enterro. Desculpa a expressão, o pau já está quebrando, meu irmão. O defunto nem desceu a cova. As pessoas apegadas ao que é material, a ponto de o valor estar não no ser, mas no ter. Você vale o que você tem. É o desejo desenfreado em satisfazer as suas demandas existenciais, depressão, com bens. Coloca um cartão de crédito na mão e passa rapidinho a depressão num shopping center. Impulsos, malícias, vontade de fazer com que o outro faça aquilo que você quer. É isso que Paulo está dizendo. Tudo isso está dentro desse contexto aqui. Dominação, sabe? Pessoas possessivas. Essa graça nos ensina, nos educa a dizer não para essas coisas. Mas também nos ensina de uma maneira positiva. Ele diz, educando-nos para que, renegada a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ela nos ensina a dizer não, mas ensina o modo como nós devemos viver. E que modo é esse? Sensatez. De forma justa e de forma piedosa. Quanto falta
essas virtudes na vida de muita gente. Eu costumo dizer o seguinte, meu irmão: não há lugar para o crente de verdade dizer que determinados comportamentos esse é meu temperamento, esse sou eu, é o meu jeito, meu pavio é curto mesmo. Uma vez convertido, o pavio é alongado. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que o fruto do Espírito é a marca daquele que realmente nasceu de novo. O texto não coloca no plural, não são frutos. Fruto. E o fruto é bondade, amor, temperança, não é isso? Fruto. Significa que todas essas virtudes do Espírito Santo já estão presentes na vida daquele que nasceu de novo. Portanto, não há o porquê da gente falar, é o meu jeito, é o meu gênio forte, porque o fruto já está em você. Segundo ponto aqui, o texto vai nos dizer que essa graça, além de ela ser educadora, ela é preparadora. E ela é um preparo eficaz. O texto está dizendo, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo. É uma graça que nos prepara. Ela prepara de forma eficaz. A graça de Deus nos conduz a fim de vivermos uma vida consagrada a Deus. Ou seja, ela vem na nossa vida, nós somos regenerados e ela nos ensina a dizer não ao pecado, ela nos ensina a viver da maneira correta e ela nos ensina de forma eficaz a aguardar a bendita esperança. Há muito crente que vive uma vida cristã sem considerar a bendita esperança. E o que mais você vê é uma esperança terrena, é uma esperança mundana. É pessoas que vão de igrejinha em igrejinha, porta em porta, campanha em campanha, porque o cristianismo se reduziu a ganhar bens materiais e a solucionar problemas imediatos dessa vida. As músicas imediatistas, vontades de saciar necessidades imediatas. Quantas pessoas vão para a igreja esperando, aguardando receber alguma coisa? E quando não recebe, ou muda de igreja porque ela é fraco, ou abandona a fé. Jesus não é garoto de recado, não é gênio da lâmpada mágica. Você não precisa de Jesus para passar em prova. Um ateu passa, só estudar. Não precisa de Jesus para casar, basta se arrumar, estar no lugar certo e ter a ideia certa. Eu não estou dizendo que Jesus ele não se preocupa com a tua vida. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que Jesus veio fazer aquilo que só Ele pode fazer e mais ninguém. E a bendita esperança que nós temos é de um dia nós encontrarmos com aquele que é a razão da nossa existência. É poder olhar para aquele que o nosso coração sempre ansiou, sempre desejou, e dizer: do dia chegou. Mais do que aquela menina que está se preparando para o casamento e o dia vai chegar. E aí chega até a cantar, né? Quanto tempo eu esperei. Isso é bom, irmãos. Não estou falando que isso não é bom, não sou louco de dizer isso. Mas melhor de bom é aquele que é a razão da nossa existência. É aquele que supre a nossa demanda e necessidade existencial. É aquele que na noite sombria, fria, nós podemos contar com a divina consolação. Eu compartilhei no Facebook, se eu não me engano foi José Mabessa que disse assim: olha, se o crente não tivesse que passar por sofrimento, se a vida do crente fosse só alegria, o nome do Espírito Santo, um dos nomes, não seria o Consolador. Porque aquilo que aquele que está em Cristo pode experimentar, o que não conhece não consegue. A experiência que nós temos de ter o
nosso coração pegando fogo e ardendo e dizendo como Agostinho de Hipona: tu nos criaste para ti, Senhor, e a nossa alma só encontra descanso quando ela te encontra. É isso que nós devemos aguardar e esperar. E a Bíblia nos diz que nós somos preparados de maneira eficaz por essa graça, a fim de que essa realidade do retorno de Cristo, porque é isso que nós aguardamos, seja uma realidade que a igreja anseia, que a igreja espera, que a igreja deseja, mais do que o emprego público, mais do que o casamento, mais do que bens materiais, mais do que qualquer coisa que nos traga alegria. Nós precisamos de Cristo, carecemos de Cristo e desejamos isso mais do que a nossa própria vida. É isso. E enquanto isso não for uma realidade na sua vida, se pergunte se de fato você nasceu de novo. Essa bendita esperança está expressa no Catecismo Maior. Qual é o fim principal do homem? Nossa, o que está lá no Catecismo? Gozá-lo, glorificá-lo, para sempre, prazer em Deus. E último, essa graça, ela é educadora, ela é preparadora, e ela é santificadora. Verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meu irmão, que bênção, que alegria, bacana, oh glória. É bênção, sim. Salvação é algo tremendo, mais do que qualquer outra coisa. Mas cristianismo não é aquela brincadeira de estátua, né? Estátua e fica parado, e tem crente que fica parado a vida toda depois que se converte. Não. Há um progresso, há uma caminhada, há um percurso. Eu não estou dizendo que salvação é pelas obras, não. Estou dizendo que há muito de Deus que nós podemos conhecer e experimentar na nossa caminhada. Eu gosto muito de John Piper, quando ele fala que crente se ilude quando acha que depois que estiver na glória, vai ficar sentado, deitado na rede, tocando uma harpinha. Você não vai conhecer Deus plenamente, porque Deus é fonte infinita. Há sempre mais de Deus. Há sempre mais dele. Há sempre mais dele. E enquanto nós não estamos lá na glória, nós vamos experimentando essas manifestações da graça de Deus na nossa vida. O texto diz que Cristo se entregou por si mesmo. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade. É a obra da justificação. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos justificar, perdoar-nos de todos os nossos pecados. Porque não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras. Nós somos salvos pelas obras, mas não pelas nossas obras, pelas obras de Cristo. É por isso que a graça de Deus não anula a sua justiça. Você não tem como ser salvo porque você é pecador. E se nós colocarmos aqui os 10 mandamentos, você vai ser reprovado no primeiro: não terás outro Deus diante de mim. Guardar o dia do Senhor. Ih, acabou. E se for mais ainda, nós vamos ficar reprovados o tempo todo. Não há como, irmão, medir a nossa santidade e colocar como uma moeda de troca por aquilo que nós não conseguimos, que é a salvação de forma meritória. É por isso que Cristo sofreu o que nós deveríamos sofrer. É por isso que Ele levou na cruz aquilo que era para nós levarmos e sermos por ela, na cruz do Calvário, condenados eternamente, banidos da sua presença. A salvação foi obra da graça de um Deus que te amou, a ponto de fazer com que o seu próprio filho fosse moído no teu lugar, e ele se alegrou, ele teve prazer nisso.
porque ele sabia que ao matar o seu próprio filho, ele estaria gerando muitos filhos para formar o seu eterno propósito, que é de uma grande família, segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, quando você olha para a cruz, você precisa olhar para que Jesus é o amado de Deus, é o Filho em quem Ele disse: eu tenho prazer. No Getsemane, Jesus chorou, suou sangue, e Ele disse: Pai, se possível for, o quê? Livra de mim esse cálice. E a gente acha que o cálice de Jesus era a cruz apenas, o prego, a coroa de espinho. Eu posso te dizer, ainda que você saia daqui me chamando de herege, possivelmente, claramente, outras pessoas sofreram mais do que Jesus em relação ao tipo de morte. Possivelmente uma morte de fogueira. Possivelmente pessoas já sofreram violências terríveis, piores do que uma crucificação. Jesus não estava ali dizendo: afaste de mim esse cálice, porque ele estava com medo de ir para a cruz. Pedro foi, André foi, e tantos outros foram. A maior dor de Jesus não estava simplesmente no físico, mas porque Jesus Cristo, ele é o amado do Pai. E pela primeira vez, a face de amor do Pai não seria de amor, seria a face de um Deus carrancudo, de um Deus justiceiro, virando as costas para o seu próprio Filho e aplicando a justiça que é devida. Por isso ele disse: Pai, por que me abandonaste? E o Pai o abandonou porque o santo, santo, santo não pode conviver, não pode se relacionar com o pecado. Ali na cruz, o pedófilo, o político, o assassino, o bandido, o mentiroso, o fofoqueiro, todos eles estavam na cruz. E Jesus ali, ele pôde sofrer no nosso lugar. A justificação, a regeneração, a adoção, somos tidos como filhos de Deus, somos unidos a Cristo, porque uma vez que Cristo morreu, unidos a Cristo nós também morremos, e uma vez Cristo ressuscitando, nós com Ele ressuscitamos. E a glorificação, que é aquilo que virá, que é a nossa bendita esperança. A salvação de cada indivíduo tem como propósito a formação de um povo exclusivo de Deus. É por isso que o texto vai terminando dizendo: e purificar para si um povo exclusivamente seu, um povo diferente. Deus está purificando, separando um povo para que na eternidade esse povo possa glorificar e louvar a sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Olha o que Pedro fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Deus te chama a alargar a vida que você vive, circunscrita em você mesmo, desejo de satisfazer as suas necessidades individuais, hedonistas, para viver a glória da comunhão com Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa graça manifestada a todos os homens, no sentido de todo tipo de pessoa, uma graça que não faz acepção de pessoas. E que graça maravilhosa, né? Pensa na história. Quantas vezes nós olhamos para o outro e achamos que o outro não é digno? O negro, que era visto como coisa na escravidão. Na Idade Média, o nobre que olhava para o servo como inferior. Quantas vezes nós olhamos para o outro e o diminuímos,
achando que esse outro não é digno, como se nós fôssemos. Tudo é graça, irmão. Essa graça que se manifestou a todos os homens, como uma luz que dissipa as trevas espirituais e morais, se manifesta nessa noite aqui nesse lugar. Quem sabe você ainda não experimentou essa graça. Quem sabe diante da consciência de um Deus santo, você se sente indigno. Quem sabe diante de um Deus santo, 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 você tem uma consciência como a de Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa graça, ela veio para você, porque é a consciência da tua indignidade que te torna digno de participar da mesa, te torna digno de participar de todos os mistérios que essa graça se manifesta a nós. Graça, favor imerecido. Eu não fiz nada para tê-la, mas ainda assim Deus me amou. Graça que me ensina a dizer não ao pecado e o modo correto de se viver. Graça que me prepara eficazmente para a volta de Cristo. Graça que me torna separado desse mundo caótico, mergulhado em si mesmo. Graça que eu não tenho palavras para expressar o quanto Deus me amou. Feche seus olhos. E eu gostaria que você fizesse essa oração no seu coração, já se preparando para a mesa do Senhor. Pai, diante da Tua presença, nós nos encontramos e temos a oportunidade de pensar, de refletir e de meditar na maravilhosa graça. Não há nenhum digno aqui. Todos nós erramos e todos nós pecamos. Ninguém aqui, se fosse possível projetar os pensamentos do dia num telão, permitiria que tal coisa fosse feita. Porque não há um digno aqui presente nesse lugar. Mas quando nós nos achegamos a Ti, Pai, nós achegamos não confiando nos nossos méritos, não confiando naquilo que somos e fazemos, mas nos chegamos a Ti confiando naquilo que o Teu Filho fez por nós. E o nosso coração se enche de alegria, de gozo, porque o Senhor nos entregou o Seu próprio Filho para que nele a Sua justiça fosse feita, a fim de que em Jesus nós pudéssemos morrer, mas nele renascer e viver para uma vida de graça, uma vida de transformação, uma vida que expressa a obra do Espírito Santo, nos levando cada vez mais a nos conformarmos com a imagem de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a viver, a experimentar essa graça. Amém.